Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos resultados da Unipar. Estamos com o relatório do terceiro trimestre de 2025 em mãos, que saiu no dia 14 de novembro. E a nossa missão aqui é, como sempre, ir além dos números da primeira página. Vamos decifrar o que está acontecendo, entender os desafios desse ciclo petroquímico que parece não dar trégua e, o mais importante, as jogadas estratégicas que a empresa está fazendo já de olho no futuro. Exato. E o legal desse relatório é que ele conta uma história, assim, em duas velocidades, né? De um lado, você tem a foto do momento, com toda a pressão do mercado global, os preços caindo, e do outro, você tem o filme de longo prazo, e esse filme revela uma estratégia de resiliência, de fortalecimento, tanto aqui no Brasil quanto lá na Argentina, que é um cenário sempre complexo. É uma empresa navegando em águas bem turbulentas, mas que parece saber para onde está indo. Exato. Parece que o mapa e a bússola estão bem calibrados. Certo, então vamos direto ao ponto. Os números, o famoso EBITDA, que no fundo mostra o quanto a operação da empresa gera de caixa, né? Ele ficou em 260 milhões de reais. Isso. E o número ajustado, que é o que a gente realmente precisa olhar, deu 266 milhões. E aí já começa o contraste. Se a gente olha para o mesmo período do ano passado, isso é um crescimento de 14%, o que parece ótimo. Parece bom, sim. Mas, quando a gente compara com o trimestre que acabou de passar, o segundo de 2025, aí a gente vê uma queda de 13%. E esse cabo de guerra nos resultados, ele fica ainda mais claro, mais evidente, quando a gente olha o lucro líquido. Com certeza. O lucro líquido veio em 107 milhões de reais e aqui a queda é, assim, um balde de água fria. 54% menor que no trimestre anterior. É um número que assusta. Assusta muito. E comparando com o ano passado, a queda foi de 9%. A primeira pergunta que vem à mente é: o que explica esse abismo de um trimestre para o outro? Parece uma derrapagem muito feia. Parece. Mas aqui, a gente tem um exemplo clássico de como um número solto pode enganar, sabe? Essa queda de 54%, na verdade, ela é quase uma miragem contábil. Uma miragem? Como assim? O que aconteceu foi que o resultado do segundo trimestre estava, vamos dizer, inflado, artificialmente inflado. A empresa recebeu um pagamento único, um evento não recorrente de um processo de arbitragem. Ah, entendi. Se a gente tira esse dinheiro extra da conta, para comparar, né, maçãs com maçãs, a queda real do lucro líquido seria de 14%, não 54%. A história muda completamente. Faz todo sentido. Então a base de comparação estava contaminada por esse evento único. Mas ok, mesmo assim, uma queda de 14% na performance real não é pouca coisa. De onde ela veio? Ela veio de fora para dentro. São fatores que, assim, fogem totalmente do controle da gestão da empresa. Cenário macro, então. Totalmente. Os vilões são velhos conhecidos do setor. Primeiro, o ciclo de baixa petroquímico global. Ele continua aí, pressionando os preços para baixo. A soda cáustica, que é um produto-chave para eles, caiu 11% no mercado internacional. O PVC caiu 5%. E imagino que o câmbio também não ajudou. Não ajudou em nada. Esse é o segundo ponto. O real se valorizou 4% contra o dólar no período. E como a receita da Unipar é em grande parte atrelada ao dólar, cada dólar que entra vira menos reais no caixa. É a tempestade perfeita, então. Preços em queda e uma moeda que joga contra. Exatamente. Então, o que os números mostram, no fim das contas, é uma empresa super exposta a esses ciclos globais, o que é da natureza do negócio, mas que exige da gente um olhar mais cuidadoso para os números ajustados, para não cair nessas armadilhas, né? Perfeitamente. É a diferença entre ler só a manchete e ler a reportagem completa. A manchete assusta, mas a reportagem explica o contexto. Certo. Então os números são um reflexo direto do mercado. Mas e a operação, a fábrica, o chão de fábrica? Como ela reagiu a essa demanda mais fraca? Porque tem um dado no relatório que me chamou a atenção, me pareceu uma pista importante. Qual deles? A taxa de utilização média da capacidade de eletrólise foi de 77%. Minha primeira reação ao ler isso é pensar que é ruim, que a fábrica está ociosa. A empresa estaria com dificuldade de vender. Conseguir vender.
mas sim de uma decisão consciente de não produzir para não ter que vender a qualquer preço. Ah, então é uma estratégia. É pura disciplina operacional. Em vez de rodar as fábricas no máximo, encher os pátios de produto e depois ter que, queimar margem para desovar o estoque, a Unipar pisou no freio. Eles ajustaram o ritmo da produção para casar com a demanda real do mercado. Isso preserva o caixa, preserva as margens, é um sinal de gestão bem madura. E essa demanda mais fraca, claro, está totalmente ligada ao cenário econômico que você mencionou lá no começo. Totalmente. A situação no Brasil é muito clara. O relatório Focus projeta uma Selic de 15% para o final de 2025. Isso significa crédito mais caro, mais difícil. O que esfria a economia como um todo. Exato. E atinge em cheio os clientes da Unipar. A construção civil, que consome muito PVC, pisa no freio. Projeto de saneamento, que usam cloro, andam mais devagar. É uma reação em cadeia. E na Argentina, história outra, mas igualmente desafiadora, né? O relatório fala de 22% de inflação em só 9 meses. Como se opera num ambiente desses? É como jogar xadrez durante um terremoto, sabe? A inflação alta distorce absolutamente tudo. Por isso, a contabilidade lá precisa seguir uma norma internacional específica, a IAS 29. O que ela faz, basicamente? Pense nela como um ajuste para a inflação. Ela corrige todos os números para anular esse efeito. Basicamente, impede que a empresa compare as laranjas que vendeu em janeiro com as de setembro que custam o dobro. Sem olhar os números ajustados por essa regra, a análise seria pura ficção científica. Ok, então a gente tem um cenário operacional de cautela, de adaptação. Mas quando a gente muda o foco para a estratégia financeira, a história é bem diferente. Parece que eles estão jogando no ataque. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Sem dúvida. Enquanto a operação está ali na defesa, segurando as pontas, o financeiro está arrumando o campo para o futuro. E que arrumação, hein? A emissão de 900 milhões de reais em debêntures, a maior da história da companhia. O relatório diz que o dinheiro foi usado para pagar dívidas antigas. À primeira vista, parece só trocar uma dívida por outra. O que tem de tão estratégico nisso? É que não foi uma simples troca. Foi um upgrade fundamental na estrutura de capital. O termo técnico é reperfilamento da dívida, mas na prática foi uma jogada de mestre. Explica melhor. Eles trocaram dívidas que iam vencer agora, no curto prazo, por dívidas com vencimento longuíssimo, para daqui a 7 e 10 anos. Uau! O resultado disso é transformador. O prazo médio da dívida total saltou para 76 meses. Isso é mais de 6 anos. E o principal, 90% de tudo que a empresa deve agora só vence depois de 2029. Então, na prática, eles estão trocando um risco de liquidez, um problema de caixa imediato, por um custo de juros que se espalha por quase uma década. É uma aposta na estabilidade. É mais do que uma aposta. É a compra de tranquilidade estratégica. A alavancagem até subiu um pouquinho para 1,12 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, mas é o que o mercado chama de dívida inteligente. Eles criaram uma blindagem financeira. Exatamente. Com essa estrutura, a diretoria pode ignorar o ruído, a volatilidade do mercado por anos e focar só na operação e nos projetos de expansão. E esse fôlego, pelo que o relatório indica, já está sendo usado. Tem uma série de projetos rolando. A modernização da fábrica de Cubatão, o aumento de 25% na capacidade de um tipo de PVC em Santo André e a compra total da geradora de energia Solalban, lá na Argentina. E o fascinante é conectar os pontos. Nenhum desses investimentos é para dar resultado no próximo trimestre, entende? São todos de maturação longa. Cubatão é sobre eficiência, sobre cortar custos lá na frente. Santo André é sobre estar pronto com mais capacidade para quando a demanda voltar com tudo. E a Solalban na Argentina. A Solalban é vital. Num país com a instabilidade da Argentina, garantir o controle do suprimento de energia, que é um insumo crítico e volátil, é uma questão de sobrevivência, de competitividade. Então a leitura geral é que a Unipar está usando esse ciclo de baixa do mercado como uma janela, uma oportunidade para se fortalecer estruturalmente, para sair dessa fase mais forte do que entrou. Exatamente. Eles estão aproveitando que a estrada está mais vazia para trocar os pneus, revisar o motor e alinhar a direção. Quando o tráfego voltar a acelerar, o carro deles vai estar mais preparado que o dos concorrentes.
E essa estratégia de longo prazo não funciona se a empresa não sobreviver ao curto prazo, né? O que nos leva à outra frente dessa batalha, a defesa do mercado doméstico. Essencial. Proteger a rentabilidade em casa é o que financia essa visão de futuro. E o relatório mostra uma defesa bem agressiva nesse ponto. A alíquota antidumping para o PVC que vem importada dos Estados Unidos deu um salto, assim, monumental. Foi de 8,2% para 43,7%. É um aumento gigantesco. Gigantesco. E, além disso, a alíquota de importação de 20% foi prorrogada por mais um ano. Isso não é protecionismo puro e simples. Para a gente entender o impacto real disso, a gente tem que voltar naquele cenário de preços globais em queda. Quando o preço lá fora desaba, o produto importado chega aqui muito barato. Às vezes chega abaixo do custo de produção local. O que cria uma concorrência desleal. Exato. Uma concorrência que pode simplesmente destruir as margens de quem produz aqui no Brasil. Então, essas medidas elas funcionam como um escudo. Um escudo que equaliza as condições de competição. Perfeito. Ele garante que a Unipar consiga manter margens saudáveis no seu principal mercado, que é o Brasil, mesmo com toda essa pressão vindo de fora. É mais uma camada nessa estratégia de resiliência. Garante o caixa do presente para financiar os investimentos do futuro. Bom, então, para amarrar tudo, o terceiro trimestre de 2025 da Unipar foi um verdadeiro retrato de contrastes. De um lado, a pressão de um mercado global bem desfavorável, impactando lucro e receita. Sim, o cenário externo pesou bastante. Mas, por outro lado, a gente viu um crescimento na comparação anual do EBITDA, ajustado, e, o que é mais importante, uma série de movimentos estratégicos muito bem calculados. A casa financeira foi arrumada, as fábricas estão sendo modernizadas e o mercado local está mais protegido. É isso. Parece um plano muito coeso, muito bem pensado, para atravessar o deserto que é esse ciclo de baixa. Eles estão gerenciando o presente com disciplina e, ao mesmo tempo, investindo com ousadia no futuro. E com tudo isso em mente, acho que a gente pode deixar uma reflexão final, uma pergunta para quem nos ouve ponderar, né? Com certeza. Eu queria destacar um detalhe que pode parecer pequeno no relatório, mas que para mim abre uma discussão enorme. O documento destaca, com um certo orgulho, que 63% da energia consumida no Brasil veio de autoprodução renovável, de fonte eólica e solar. Um número excelente. Fantástico. Mas logo em seguida vem a ressalva. Esse número foi, e aqui eu cito, afetado negativamente por um curtailment, uma restrição definida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Traduzindo isso do economês, eles tinham potencial para gerar ainda mais energia limpa, mas foram impedidos de colocar essa energia na rede. É isso. Exatamente isso. Curtailment é o jargão do setor para quando o operador da rede vira para o gerador e diz: olha, eu sei que você tem aí um parque eólico fantástico, mas a minha linha de transmissão não aguenta. Por favor, desliga algumas turbinas. É como ter uma Ferrari e ser obrigado a andar na primeira marcha por falta de estrada. Perfeita analogia. E isso levanta uma questão provocadora. O que significa para uma grande indústria investir milhões em sustentabilidade para, no fim, ser barrada por gargalos de infraestrutura do próprio país? Como esse tipo de paradoxo pode influenciar as futuras decisões de investimento em ESG, não só da Unipar, mas de todo o setor industrial brasileiro? E qual a urgência para o poder público resolver esse problema de ter a fonte limpa, mas não ter a tomada para ligar? Perguntas excelentes que ficam no ar. Com essa análise, a gente vai entendendo melhor o que esperar dos próximos resultados e o que acompanhar de perto. E se você gostou dessa análise e não quer perder as próximas, clica aí no botão de seguir. Assim, você recebe uma notificação sempre que um episódio novo for ao ar. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!